Afinal, o novo Stepway da Renault, o Kardian, é tecnicamente melhor do que o Volkswagen Nivus e o Fiat Pulse? Bom, para começar, ele vem com um motor desenvolvido em conjunto com a Mercedes, 1.0 turbo com o maior torque do mercado. E para continuar, ele vem com um câmbio de dupla embreagem banhado a óleo, como o do Golf GTI ou dos Porsches 911. Pois vem comigo conhecer o novo Kardian, a evolução do novo Sandero Stepway europeu, pois vou lhe mostrar inclusive qual versão vale a pena, qual vale a pena com um ajuste e qual não está valendo a pena pelo preço cobrado. Mas afinal, o Kardian é ou não um Sandero Stepway? Sim, ele é sim, e olha que eu já vi mídia especializada dizendo por aí que não. Confere só, a lateral tem exatamente os mesmos recortes de porta e a estrutura do Sandero Stepway. São as mesmas portas, mas com uma lataria externa mais lisa, com um design feito para combinar com o vinco da dianteira e seguir até as novas lanternas traseiras. O painel é quase o mesmo, ele tem até a mesma base do Romeno, mas ele ganhou um banho de loja com um novo desenho das saídas de ar-condicionado e desde a versão básica ele vem com uma porção macia ao toque. A partir da versão intermediária é adicionado inclusive um console central elevado com freio de estacionamento eletrônico, coisa que nem o todo-poderoso Corolla Cross tem. Gostou, né? Então já deixa o seu like e o tapa no dedão de cara legal aqui pro canal para levar esse vídeo a mais caras legais como você. Pois aonde ele mudou substancialmente em relação ao novo Sandero Stepway é na frente, que foi redesenhada para ganhar mais requinte. Em teoria, afinal, gosto vai de cada um. Você gostou? Comenta aqui se você gostou da frente e da traseira do novo Kardian, ou se preferia o design do novo Sandero Stepway europeu. Porque inclusive a Renault disse que é a primeira vez que ela lança um produto para ser mundial, primeiro aqui no Brasil. Mas dá para considerar esse facelift, esse redesign, um novo produto? O que você acha? Vamos bater um papo aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Dá para considerar ou não o Kardian um novo carro? Ou é apenas um facelift do Sandero lançado já há 4 anos? Sim, ele foi apresentado na Europa em 2020. E inclusive foi o segundo carro mais vendido da Europa em 2023. Mas e por que tecnicamente ele é superior aos concorrentes diretos Volkswagen Nivus e Fiat Pulse? Baseado na plataforma do novo Clio, o Kardian é o mais próximo do novo Clio que você poderá ter aqui no Brasil. Ele não tem quase nada a ver com os primeiros Logan Sandero, que tinham um excelente espaço interno, mas abusavam da simplicidade para se justificar no custo-benefício. Tanto que a Renault, ao menos por enquanto, nem cogita trazer as novas gerações do Logan e do Sandero. E mais pra frente eu vou mostrar para vocês porque isso é um erro estratégico imenso. Pois é, pessoal, as montadoras abandonaram de vez os ditos carros populares. Mas sabe quem não te abandona? É a plataforma Olho no Carro, a nova parceira aqui do canal. Pois se você esperava por um Sandero ou um Logan mais em conta, como as belas gerações da Dacia lançada em 2020 na Europa, vai ter que se contentar com um usado ou um seminovo. E para isso que eu recomendo usar os serviços do nosso parceiro aqui do canal, a Olho no Carro. Antes mesmo de gastar o seu tempo e gasolina, indo até uma loja de veículos ou um anunciante particular, faça uma busca rápida aqui no site da Olho no Carro, que inclusive tem teste gratuito, para você poder ver se o carro existe de verdade para começo de conversa. Pois com os pacotes de busca da Olho no Carro, você descobre se o mesmo é único ou segundo dono, pode conferir até o histórico de recall e até a quilometragem da última transferência. E com o cupom SOBRERODAS20, tudo maiúsculo, para o lançamento da nossa parceria aqui do canal, os primeiros 200 novos clientes da plataforma a utilizarem os serviços da Olho no Carro ganharão 20% de desconto. Mas se você está vendo este vídeo no futuro, não se preocupe, pois o cupom SOBRERODAS sempre lhe garante 15% de desconto nos serviços da Olho no Carro. Eu usei o serviço quando comprei o 206 Rally aqui do canal e recomendo, pois pude comprovar antes mesmo de ver o carro de fato, se mesmo com 18 anos nas costas, ele era de segundo dono, e ele era mesmo.
Mas voltando ao outro francês, o novo Renault Kardian. Ele é mesmo tecnicamente melhor do que os concorrentes? No papel, sim. É o único do segmento com subchassi dianteiro, vantagem da moderna plataforma do Clio europeu, o que traz mais conforto ao absorver melhor as vibrações e pancadas que recebe na suspensão, já que ela não está ligada diretamente à carroceria. E o Kardian possui um motor desenvolvido em parceria com a Mercedes. É praticamente o mesmo motor 1.3 turbo que você encontra no Duster ou na Mercedes Classe A, com literalmente um cilindro a menos. Pega o motor 1.3, tira um cilindro e voa lá, motor 1.0 turbo by Mercedes. Agora, se os engenheiros alemães e franceses se preocuparam em eficiência e desempenho, eles com certeza se esqueceram completamente da beleza e organização. Porque é duto para um lado, cabo do outro. Gente, eu nunca vi um cofre de motor tão bagunçado na minha vida. Será que a Renault tem vergonha de mostrar que eram 3 cilindros? O que você acha? Comenta aqui no nosso bate-papo o que você achou dessa bagunça. Pois, no etanol, esse motor 1.0 turbo com injeção direta e sistema start-stop gera 125 cavalos e bons 22,4 kgfm de torque. É o 1.0 turbo, gente, com mais torque do mercado. Mas na gasolina ele gera 120 cavalos e 20,4 kgfm de torque. E aí a vantagem começa a ficar só no papel mesmo, pois na gasolina é exatamente o mesmo torque dos rivais Pulse e Nivus. Mas aí você pensa, bom, mas ele tem um câmbio de dupla embreagem, né? Vai ser mais rápido e eficiente. Veja bem, no papel ele deveria ser mesmo, pois não tem as perdas do conversor de torque de um câmbio automático convencional como o do Nivus, ou a perda por atrito de um câmbio CVT como o do Pulse. Mas olha os dados de desempenho. No etanol faz de 0 a 100 em 9,9 segundos, praticamente os mesmos 10 segundos do Nivus, mas é meio segundo mais lento do que o Pulse com câmbio CVT. Aonde ele se mostra tecnicamente melhor é no consumo da cidade, onde faz 9 km por litro no etanol e 13,1 na gasolina. Sim, 13,1 km por litro na cidade na gasolina, contra 8,5 km e 12 do Pulse, e apenas 7,7 e 10,7 do Nivus, respectivamente. Na estrada, onde não tem tanta troca de marcha, o Kardian melhora muito pouco seu consumo, melhorando para apenas 9,7 no etanol e 13,9 km por litro na gasolina. É melhor do que o Nivus, que faz 9,4 e 13,2, mas é pior do que o Pulse, que faz 10,2 e 14,6 km por litro, respectivamente. Ou seja, se a evolução técnica e a superioridade de fato ficam apenas na suspensão com subchassis e no consumo urbano, como é que ele encara os concorrentes em equipamentos e espaço? O Renault Kardian tem o maior entre-eixos entre seus concorrentes. Com 2,6 metros, ele é 7 centímetros maior que o do Pulse e 4 centímetros maior que o entre-eixos do Volkswagen Nivus, ganhando então um pouco no espaço interno. Com 358 litros VDA de porta-malas, ganha dos 300 litros do Pulse, mas perde para o Nivus, com 415 litros, graças à sua traseira esticada em relação ao Polo para ter o design coupé. Onde você não vai notar que ele é um sandeiro, gente, é na posição de dirigir. E aí você vai dar graças a Deus que ele é praticamente o novo Clio, pois ele tem regulagem de altura e profundidade do volante e os comandos muito bem posicionados, tudo à mão do motorista. Inclusive ele vem com uma capinha na multimídia, onde na versão europeia, confere só, vem um porta-celular. Pois depois das críticas que a Volkswagen recebeu ao pôr um porta-celular no Polo e no Virtus em cima do painel, que inclusive ela retirou no lançamento do Nivus e depois retirou dos demais também, a Renault nem se arriscou e tirou esse suporte de vez da versão brasileira. Agora, se você quer uma solução melhor que essas da Volkswagen ou da Renault para suporte de celular que serve em qualquer carro, confere depois aqui na descrição um link de um porta-celular bem prático para colocar nos sistemas de ventilação, por trás dos difusores, assim não quebra as palhetas do difusor e ainda pega um ventinho gelado do ar-condicionado para não esquentar o seu celular enquanto está carregando. Mas e aí? O novo Renault Kardian vale a pena? Vamos então aos preços do lançamento aqui em março de 2024 e o nosso veredito aqui do canal.
A versão de entrada Evolution por R$ 112.790 é de fato uma evolução, gente, pois o novo Renault Stepway Turbo Cardian custa menos que o velho Stepway com motor 1.6 e CVT que ainda está no catálogo da Renault e sai por R$ 117 mil. Versão essa do Stepway que só serve para dizer lá na loja quando você for ver o Cardian que ele é melhor negócio. Pois a versão Evolution, apesar de vir com super calotas, sim, ela vem com a nova moda das montadoras, as novas calotas que parecem rodas de liga leve, ela é, digamos assim, um feijão com arroz bem feito, bem temperado. Pois vem com faróis Full LED, as barras no teto, ar-condicionado digital automático, sensor de ré, câmera de ré integrada na central multimídia de 8 polegadas, que por sinal é bem simples, gente, a central multimídia deixou a desejar em todas as versões, além do painel, que é bem simples por sinal, com um velocímetro por números apenas, digital por números, e um contagiros, que é uma faixa embaixo da velocidade. Nada demais, bem pequeno mesmo. Só que a Renault inova mais uma vez no quesito segurança, pois mesmo nessa versão de entrada, o Cardian já vem com 6 airbags de série, por R$ 112.790. O pessoal lá das antigas, como eu, vai se lembrar que lá no início dos anos 2000, quando a Renault trouxe o Clio novo modelo, digamos assim, para o Brasil, ele era a única a oferecer um carro de entrada, o Clio, com airbag de série, mais de uma década antes de ser um item de segurança obrigatório em todos os veículos. Ou seja, por R$ 800 a mais do que um Fiat Pulse 1.3 CVT de entrada, que também tem rodas de aço, você leva um Renault Cardian Turbo com 6 airbags, o que vale super a pena no segmento dos crossovers hatches altinhos do chão, comparando ao Pulse ou ao Nivus de entrada, que começa lá em R$ 132 mil, ou seja, 20 mil a menos. Já a versão intermediária, a Tecno, custa R$ 122.990 e vale a pena num futuro com um ajuste. Vamos a ela! Ela melhora muito o interior do Cardian. Ao vir com um console central elevado, ele passa a vir com o câmbio por joystick e freio de estacionamento por botão. Ficou bem mais estilosa e moderna do que a versão básica do Sandero da Dacia, pois vem com um porta-copos que tem mais um porta-espaços embaixo do porta-copos, além do apoio de braço de correr. E adiciona exteriormente, para ficar mais bonito, rodas de liga leve de 17 polegadas e um meio ADAS, os sistemas autônomos de apoio à direção. E ele vem com meio ADAS porque o radar está lá, o hardware está lá, mas está só ligado às funções de alerta de colisão e frenagem automática de emergência. E é por isso que eu disse que ela vai ser uma boa opção no futuro, com ajustes, assim que a turma do coding, como o Custom Easy da Faftec, que mostramos e configuramos no Virtus aqui do canal, poder disponibilizar todas as demais funções do ADAS do Cardian na versão tecnológica por um simples toque de botão no seu celular. Sério, gente, se ficou curioso, confere lá nesse card depois do vídeo que pode ter funções escondidas inclusive para o seu atual carro. E se inscreve já aqui no canal para ficar sabendo de dicas como estas que trazemos sempre para vocês. Pois o que é caro, o hardware, o radar, já está lá desde a versão Tecno. Ou seja, é só o software deixar que as demais funções do ADAS e quem sabe até outras funções da versão top de linha podem já ser habilitadas. Pois para levar a versão Premier Edition, primeira edição, que depois será substituída pela Iconic, a topo de linha, e liberar as demais funções do ADAS, como o piloto automático adaptativo e o alerta de distância segura, você precisa desembolsar R$ 132.790. E esta versão adiciona, além disto, além das outras funções do ADAS, carregador por indução, sensor de estacionamento frontal, acendimento automático dos faróis, além das câmeras 360. Só que não fazem 360 como o 360 da BYD, por exemplo. Você só vê 4 imagens de cada lado do carro. O estranho é o Cardian não ter sensor de chuva. Sério, gente, até o meu 206 Rally aqui do canal, lá de 2005, tem. E outra coisa que ele também não tem é banco em couro ou banco sintético. A melhor das opções é esse banco meio de tecido, meio com algum sintético couro
nas laterais. Não vem com banco sintético ou de couro, nem como opcional. Ou seja, aí começa a ficar meio cara a brincadeira, né? Até porque por R$135 mil hoje, você compra um SUV de verdade, médio, da Caoa. É, o Tiggo 7 Sport. Confere aqui depois deste vídeo neste card, que você vai se surpreender com o que a Caoa está oferecendo por R$135 mil. Ao meu ver, a versão intermediária de 123 mil, com o ADAS total ligado, seria sim uma ótima opção ao Pulse e o Nivus. Pois o Pulse concorrente, o Audace Turbo, até custa menos. Começa em R$119 mil, mas tem 4 airbags, não 6 como o Kardian, e não oferece ADAS nessa versão. Ou seja, na versão Tecno, se tivesse o ADAS completo, o Kardian seria uma boa realmente opção, melhor que o Pulse. Veredito! Olhando para a versão intermediária, eu acho difícil a Renault atrair clientes da Fiat cobrando mais por uma novidade. Uma novidade, inclusive, que tem que se provar no mercado, né, pessoal? Afinal, o motor turbo é novo, o câmbio de dupla embreagem é novo, e isso gera uma certa desconfiança na clientela. Afinal, a Renault ficou tanto tempo parada no tempo que não é mais aquela Renault lá do seu auge de 2019, quando chegou a vender 239 mil carros e era a 4ª maior montadora do Brasil. Pois ela fechou 2023 com quase metade disso, 126 mil carros, sendo a 7ª montadora do país, atrás hoje em dia da Toyota, da Hyundai e até da Jeep. E é por isso que eu disse lá no começo do vídeo que era um erro estratégico da Renault, ao meu ver, não renovar toda a linha e trazer o resto da gama Sandero e Logan para o Brasil. Pois os clientes de Logan e Sandero já eram clientes garantidos para ela, que ela já tinha em suas lojas. Queriam lá conhecer e trocar pelos novos modelos. E principalmente, né, gente, para ter ganho de escala. O que seria bom para a Renault, pois baixaria seus custos de produção e melhoraria sua margem de lucro em cada carro, e para nós clientes também seria bom, pois reduziria os custos de manutenção a ter vários carros compartilhando mecânica e peças à disposição. Olha a Fiat, se somar as unidades do Argo e do Pulse, produzidos aqui no Brasil, que são basicamente o mesmo carro, com os do Cronos, produzidos lá na Argentina, onde a Fiat manda as peças daqui para lá para montar o carro, foram 163 mil unidades vendidas em 2023. E ainda tem o Fastback, que vendeu mais 40 mil unidades e usa a mesma plataforma compartilhando parte das peças. E já a Volkswagen, gente, nada de braçada. Vendeu 190 mil Polos, Nivus e Virtus em 2023. E ainda tem o T-Cross, que vendeu mais 72 mil unidades e também compartilha plataforma, aumentando a escala de motores, câmbios, entre outras peças. Ou seja, se a Renault produzisse o novo Logan e Sandero, além do Duster, que seria o Kardian SUV de verdade, aí sim ela podia voltar a ter o seu auge lá dos 239 mil veículos ou mais que ela já vendeu no Brasil. E de fato voltar a lotar as suas lojas e atrair clientes. O Kardian é um bom carro sim, mas uma andorinha só não faz verão. Meu muito obrigado a você por nos acompanhar até o final. Vejo você agora nos próximos vídeos do canal ou em nosso bate-papo aqui nos comentários. Grande abraço, até já!